Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Poucas horas nos separam para o início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel. E eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe muito bem que logo após o término do Shabat nós temos celebração de uma data muito especial no calendário judaico, que é Shavuot. O dia em que o Criador dos mundos se revelou abertamente ao povo judeu e nos entregou seus mandamentos divinos, a Torá Kedushá. Mas essa data no nosso calendário não é importante apenas para nós judeus e, evidentemente, para o judaísmo. Ela é importante para toda a humanidade, um evento único na história humana. Por essa razão, os sábios do povo judeu, ao longo de milhares de anos, procuraram refletir sobre esse evento tão único que foi Matan Torá. E o resultado dessa reflexão é que no curso desses séculos se produziu uma extensa literatura judaica tratando desse tema. Existe nessas obras quase sempre uma pergunta comum, um questionamento comum que procura ser respondido pelos nossos sábios. Por que a Torá foi entregue ao povo judeu, a Israel, no deserto? Vejam, meus amigos, é muito importante responder essa pergunta porque ela nos ajuda a compreender o próprio significado da entrega da Torá. E, sobretudo, por que era tão importante que ela fosse entregue no deserto. Porque, vejam, nosso povo podia ter recebido ainda quando era escravo no Egito, poderia ter recebido quando estava saindo em direção à liberdade, podia ter recebido quando saiu do mar de juncos e o exército egípcio foi afogado pela força das águas. Nós podíamos ter recebido na entrada de Canaã, no início da guerra de conquista, ou depois de termos vencido as nações cananitas. Nós poderíamos ter recebido num outro momento, poderíamos ter recebido num outro lugar. Mas a Kadosh Baruch Hu conduziu o povo judeu durante 50 dias, ou melhor, as nuvens de glória nos conduziram durante 50 dias no deserto, até nós chegarmos no Monte Sinai. E lá nós acampamos para receber a Torá. E a Parashá Bamidbar, que é a Parashá que vai ser lida pelo povo judeu em toda a diáspora nesse Shabat, que aqui em Israel, vocês sabem, nós temos uma Parashá adiante, que é a Parashá Nassó. O primeiro passuco dessa Parashá Bamidbar nos diz: e Deus falou a Moshe no deserto. Me permitam acrescentar um trecho do Midrash Midbar Rabbah, que nos diz o seguinte: qualquer um que não se faça Hefker, o que significa Hefker? Sem dono, não pode adquirir a sabedoria da Torá. Você do outro lado da câmera certamente mais o que é Hefker mesmo? Imaginemos que você possui alguma coisa que para você já não tem mais nenhum valor e você tem a intenção de se descartar desse bem que no outro momento da sua vida te foi útil. Ou seja, você pretende formalmente se livrar, abandonar aquele bem que estava na sua posse. E na medida que você faz isso, você torna esse objeto disponível para todos. Qualquer pessoa que visita aqui em Israel vai se familiarizar bem com o conceito de Hefker. Por quê? Porque você anda pelos bairros, você vê pratos, eletrodomésticos, móveis, roupas. Você passa pelas sinagogas, pelos Beit Knesset, você passa pelas yeshivot, você encontra livro nas entradas. Todo mundo sabe que aquilo ali é Hefker, que você pode pegar porque o dono já não tem mais interesse, porque já não tem mais valor para ele. E algumas vezes as pessoas escrevem um cartazinho Hefker para que as pessoas não tenham dúvida em retirar aquilo que está disponível para todos. E aí você vai perguntar, mas Ashna, nós somos seres humanos, nós não somos livros nem pratos. Certamente não somos eletrodomésticos ou móveis. Como é que nós, seres humanos, podemos nos tornar Hefker? O que significa para os seres humanos se tornar Hefker? Ora, significa que nós devemos estar preparados para abandonar, se for necessário, todos os prazeres mundanos por causa da Torá. É preciso uma disposição para a renúncia completa de todas as comodidades, os prazeres, se for necessário. E o Talmud acrescenta, numa série de Tzotá, as seguintes palavras: a Torá só pode ser preservada em quem se mata por ela. Bom, só pode ser preservada uma coisa que você já possui. E você só pode possuir a sabedoria profunda da Torá
se você teve empenho, se você se esforçou para isso. Mas mesmo que você tenha realizado esse esforço e tenha adquirido esse conhecimento, você não consegue preservá-lo se você não estiver disposto a dar o teu bem mais precioso, que é a sua vida. A Torá exige de nós tudo. E a lei judaica, Mishnah, nos ensina por meio do Pirkei Avot, que nós podemos comer pão com sal, beber uma quantidade pequena de água, dormir no chão, quem sabe, sobre um jornal, viver uma vida de privações. Se for necessário, nós devemos passar por tudo isso, mas jamais abdicar do trabalho da Torá, justamente desse esforço, de dedicação ao estudo e, sobretudo, da aplicação dos mandamentos, de uma vida orientada pela Torá. Nesse caso, o Talmud nos ensina, isso é louvável, e dessa forma tudo estará bem com você, se você anda pelos caminhos de Hashem. Você vai dizer, mas eu não sou judeu, mas você tem 7 leis universais para cumprir. Você deve estudar a Torá naquilo que o Criador te pede. É o mesmo para todos, cada um no seu nível, se dedicando ao serviço divino. Isso que significa ser Hefker, colocar a tua vida à disposição do Criador, servindo a Ele da forma como Ele pede, não da forma como você acha que Ele quer, da forma como a Torá orienta, e eu já disse diversas vezes, pormenorizadamente, esclarecendo o que o Criador espera de cada um de nós, não é segundo a sua vontade, o seu achismo, a sua idolatria, mas como a Torá preconiza. Essa é uma condição necessária para aprender a Torá, porque, você está ouvindo minhas palavras, alguns já desligaram, ou já passaram para outro canal mais divertido. Mas os que permaneceram aqui comigo devem estar pensando, mas peraí, eu vi um vídeo de um judeu religioso no Brooklyn e ele saía de um carro muito bacana. E eu também conheço uns judeus religiosos que têm empresas milionárias. Ora, se eu estou disposto a abrir mão dos prazeres mundanos, de todas as comodidades próprias desse mundo físico que nós vivemos, como é que é possível que tenham tantos judeus estudiosos da Torá que querem preservar, portanto, a sabedoria da Torá e são tão ricos? É porque a privação material não é uma condição necessária para você aprender a Torá. Mas preciso ter claro que não se pode alcançar uma compreensão profunda da Torá se você não estiver disposto a viver essa realidade. As pessoas que estão próximas do nosso povo sabem que muitos judeus mantêm uma mala pronta na porta de sua casa. Quantas vezes nós perdemos tudo, fomos expulsos por obra do antissemitismo das nações, tivemos que abandonar os nossos negócios, as nossas casas, até mesmo os nossos cemitérios. Saindo muitas vezes sem absolutamente nada. Aliás, essa é uma das razões pelas quais os judeus se notabilizaram como grandes comerciantes de diamantes. Porque a melhor forma de você transportar riqueza é por meio dos diamantes e através da sabedoria, que é o bem mais precioso, que cada um de nós tem e que não pode ser roubado de forma alguma. Se você não está preparado para renunciar a tudo, todos os prazeres, todas as comodidades, todo o conforto, pelo aprendizado da Torá, meu amigo, você não está disposto a receber a Torá. Shavuot não significa absolutamente nada para você. O verdadeiro estudante da Torá, ele deve estar tão obcecado pela Torá como o amante pela amada. O amante, quando você ama alguém, tem tempo para amar, tem lugar para amar, tem circunstâncias para amar? Não! Você está disposto a fazer qualquer coisa, a qualquer tempo, em qualquer lugar, a qualquer hora, mesmo que você tenha que enfrentar o mundo para encontrar a mulher amada, o homem amado. Para quem deseja sondar as profundezas da Torá, também não deve se interpor obstáculos de nenhuma ordem. Eu passei a minha vida toda estudando direito, porque eu era advogado, eu era professor de direito, e eu estudava na tranquilidade do meu escritório, com silêncio, preparava as peças, também preparava as minhas aulas, corrigia provas. Quando eu cheguei aqui em Israel, comecei a frequentar as Yeshivot, são centenas de alunos falando ao mesmo tempo, porque depois que ocorrem as aulas, os alunos estudam em dupla, cada um tem o seu Havruta. Imagina 300, 400 pessoas falando num salão de estudos ao mesmo tempo. Você leva um certo tempo para lidar com essa circunstância, mas depois você pode estudar no ônibus,
você pode estar na fila do banco, você pode sentar numa praça com crianças gritando e você consegue estudar. Nenhuma circunstância vai impedir você de usar o seu tempo em favor, né, do conhecimento divino. E aí você me pergunta, mas Átila, quem é capaz de renunciar a tudo? Confortos, comodidade, prazeres e até mesmo a própria vida por causa da Torá. Só um tipo de pessoa, meus amigos, é capaz de fazer isso. Aquele que sente que somente a Torá atribui sentido à sua vida. Somente esse tipo de pessoa. Portanto, eu não posso viver pela Torá só na parte da manhã, ou só na parte da tarde, ou só na parte da noite. Para um judeu e para um monoteísta, tudo na vida dele deve estar cercado de sentido, ou seja, deve estar em quê? Em equilíbrio com a vontade divina. Se eu bebo um copo d'água, se eu como uma maçã, um dia de trabalho no meu local de trabalho, um dia de estudos, a relação com a minha família, a relação com os meus vizinhos, quando eu estou dirigindo num trânsito confuso, tudo que envolve a vida de uma pessoa que busca na Torá o sentido da sua vida é guiado, é orientado, é direcionado. Ou seja, nós atribuímos santidade em todas as coisas que nós fazemos. Meus amigos, o povo judeu, quando saiu do Mar de Juncos e veio em direção a Canaã, passou por uma cidade chamada Refidim. E lá o que aconteceu, a Torá nos relata. Nós fomos atacados pelos amalequitas. Muitos comentaristas da Torá, muitos sábios do nosso povo dizem que os amalequitas não acreditavam em Hashem, não acreditavam nos milagres que nós tínhamos testemunhado no Egito. Eles achavam que podiam nos vencer e não atribuíram muita importância a tudo que eles tinham ouvido como relato e nos atacaram. Essa é uma resposta que está correta, mas ela não é a resposta, né, que se pode buscar nas profundezas da sabedoria da Torá. Esse é um motivo aparente. Os amalequitas nos odiavam e eles queriam mostrar que o mundo é governado pela força, pela violência e não por uma vontade divina. Mas a verdade que cerca, né, essa agressão violenta que o povo sofreu por parte dos amalequitas é bem outra. O nosso povo ainda não estava suficientemente forte no seu aprendizado de Torá. Havia uma fraqueza espiritual do povo judeu que saiu como escravo, né? Nós havíamos, né, sido libertados por Hashem, mas ainda éramos mentalmente escravos. E uma série de eventos vieram a confirmar o que eu estou dizendo agora. Nós não estávamos ainda preparados para receber a Torá. E foi por isso que Hashem mandou os amalequitas nos atacarem. Para que o nosso povo se lembrasse que nós dependemos dele, só dele, e de mais ninguém. Que nós não podemos contar com mais nada a não ser a Kadosh Baruch Hu. E ali naquele momento nós fortalecemos a nossa fé. Nós fortalecemos o entendimento de que é necessário conhecer, por isso é importante estudar a Torá, estudar os mandamentos divinos para ter uma vida orientada, guiada por esses mandamentos. Mas você do outro lado da câmera deve estar meio confuso, mas espera aí, o povo judeu ainda não tinha recebido a Torá. O povo judeu, 3 milhões de pessoas no deserto, não. Mas boa parte da Torá já vinha sendo transmitida ao nosso povo por meio, né, dessa transferência geracional que começa lá em Adão Rishon, que passa por Noa e que chega no nosso patriarca Abraão Avinu e depois para Yitzhak e Jacó. Os 3 patriarcas já viviam respeitando, né, na integralidade a Torá. Nosso povo já conhecia as leis, né, mas a Kadosh Baruch Hu nos entregou o conjunto da Torá com os 613 mandamentos divinos no Har Sinai, no Monte Sinai. E no momento em que nós fomos atacados, e muitos do nosso povo foram mortos pelos amalequitas, nós percebemos que ainda estávamos num estado de fraqueza espiritual. Era necessário fazer techuvá, era necessário se arrepender por todos os pecados que havíamos cometido, inclusive no Egito. Nós nos orientamos pela Torá, o nosso povo não realizou casamentos mistos, vestimos as roupas
né, que eram próprias das nossas tribos, nós, né, mantivemos os nossos nomes judaicos, procuramos seguir uma vida segundo as lições, né, e a sabedoria que havia sido transmitida pelos patriarcas às tribos de Israel, mas nos faltava ainda a emuná necessária para receber a Torá. E foi isso que aconteceu. Depois que enfrentamos os amalequitas, né, nós pudemos nos conduzir, né, ou melhor, o Criador nos conduziu literalmente nas como se fossem asas da águia, Canfei Necharim, nos conduziu em direção Sinai 50 dias, em que nós nos arrependemos, fizemos techuvá e nos preparamos para receber a Torá Kedushá. Mas Átila, ok, a privação material não é uma condição necessária, sine qua non, mas se for necessário, nós devemos estar dispostos a abrir mão de tudo. Existe alguma outra pré-condição para receber a Torá? Existe. É preciso ser humilde. Essa é uma condição ainda mais difícil do que estar disposto, porque muitas pessoas podem morrer em Kiddush Hashem, né? Podem estar dispostos a entregar a sua vida, mas não estão dispostos a deixar de ser arrogantes. Não estão dispostos a se esforçar para de fato alcançar a humildade. Só se pode alcançar a humildade quando se está disposto a abandonar-se, a renunciar a tudo aquilo que você acredita que é verdade na sua vida. É preciso ser humilde o suficiente para aprender de todas as pessoas e também ensinar a todas as pessoas. Será que é o caso da grande maioria das pessoas? Será que todos têm essa disposição? Claro que não, porque a busca dessa midota, desse traço de caráter, é a mais difícil de todas. A humildade, como eu sempre digo, é a mãe de todas as qualidades. Independentemente do status que a pessoa tenha, ela pode nos ensinar alguma coisa e nós temos obrigação de ensinar essa pessoa. E entre nós judeus não há qualquer dúvida a esse respeito. Todo aquele que nos ensina que seja uma única alahá da Torá, um único mandamento divino, tem responsabilidade sobre nós e nós temos sobre essa pessoa e devemos honrar essa pessoa porque ela foi um rabino para nós, porque ela foi o mestre da sabedoria da Torá para nós. Mas isso parece muito fácil, dito dessa forma, mas é muito difícil. Por quê? Tão difícil que eu digo para vocês, eu mesmo estou muito longe ainda de ter alcançado essa qualidade. Por quê? Porque nós carregamos conosco muitas ideias, muitas crenças pré-concebidas acerca da realidade. Você precisa se esvaziar para poder receber a Torá. Hashem não fica no mesmo lugar em que se encontra um arrogante. Aonde há arrogância, o Criador se retira. Uma pessoa que não é arrogante é o quê? Humilde. Uma pessoa como eu, que fez uma graduação, depois fez uma segunda graduação, depois fez um mestrado, depois eu fiz o meu doutorado, dei aula há muitos anos. Quando eu iniciei meu processo de techuvá, eu tinha muitas ideias, as minhas crenças, as minhas convicções de toda uma vida. É difícil, muito difícil, você retirar isso tudo de dentro de você e deixar que a Torá te possua, deixar que a Torá te guie totalmente. Aí, quando você consegue fazer isso, aí os segredos da Torá vão sendo paulatinamente revelados a você. Meus amigos, um outro Midrash, Bereshit Rabbah, nos diz: todos são cegos até que Deus abra seus olhos. E nós somos cegos no mundo, não conseguimos compreender a realidade numa verdadeira perspectiva da realidade, não aquilo que nós construímos como verdade. Quando nós vemos o mundo através dos nossos olhos, isso gera imensas distorções. Por quê? Por causa das nossas paixões, dos nossos desejos materiais, das nossas vontades. Quando nós olhamos para algo, nós vemos o que queremos ver. Nós conduzimos o nosso raciocínio, a nossa reflexão, o nosso modo de pensar na direção daquilo que nós desejamos. E o que a Torá tem que fazer dentro de cada um que quer receber é moldar, né? Para que nós possamos ver de fato o mundo a partir de uma perspectiva verdadeira. Não há humildade mais verdadeira do que se subjugar, né? Ou seja, subjugar a nossa mente
Porque o nosso bem mais precioso não é a vida, nosso bem mais precioso é a nossa mente, a nossa inteligência. Quando nós permitimos que a nossa inteligência seja subjugada pela Torá, aí, meu amigo, você está no caminho da humildade. Conta, né? A literatura judaica, que o Rogachover Gaon, Gaon significa gênio, né? A gente fala muito no Gaon de Vilna, né? Mas nós tivemos muitos gênios ao longo da história do povo judeu. O Rogachover Gaon, né, tinha muitos discípulos, e numa das aulas preparatórias para Pêssah, ele disse para esses discípulos, depois do desenvolvimento de uma linha de raciocínio impressionante, que Hametz era permitido em Pêssah. E os alunos, né, ficaram um tanto impactados com essa ideia, e o Rogachover Gaon disse para os seus alunos: eu quero que vocês contestem o que eu acabei de dizer, que Hametz não é permitido em Pêssah, é proibido. Bom, eu não quero aprofundar, né, na explicação, mas vocês sabem que Hametz é sobretudo farinha, e a farinha é utilizada para fazer o pão. Nós não podemos comer sobretudo o pão, mas a matzá que nós comemos durante Pêssah também é feita de farinha. Então ele desenvolveu um intrincado, elaborado argumento que nenhum dos seus alunos foi capaz de contestar. Ele pediu que os alunos o contestassem, que dissessem que ele estava errado. E depois que os alunos se mostraram incapazes de vencer, né, o gênio de Rogachover, ele disse: meus amigos, meus alunos, perdão, me contestar, me contrariar, é muito simples. É só abrir a Torá em Êxodo 13:3, e lá está escrito: não coma Hametz. É a única refutação necessária. A palavra do Criador está escrito na Torá: não coma Hametz. Durante Pêssah, toda a ginástica intelectual que se possa fazer no mundo não pode alterar nem mesmo uma única frase da Torá. E eu me dirijo aos judeus reformistas. O Talmud alerta que 4/5 do nosso povo não vão sair vivos da guerra que terá lugar durante o período que inicia a revelação messiânica. Se você quer viver, se abraça a Torá, não aquilo que você acha que é a Torá, não a sua interpretação da Torá, mas aquilo que é a orientação dos nossos sábios, aquilo que está consagrado no Talmud como a lei judaica. 4/5, repetindo o que aconteceu na saída do Egito. A história do nosso povo é feita de muitas repetições, porque nós não aprendemos as lições. E o Talmud, no Tratado de Hagigá, nos diz, na verdade a Torá toda diz isso, a Torá oral toda diz isso, a Torá é guia, a Torá nos conduz aonde, meus amigos? Nos conduz a fazer com que cada um de nós pense e sejamos guiados nos caminhos da vida. Hashem quer para a humanidade, nós que somos seus filhos, a vida e não a morte. Então nós podemos confiar apenas no nosso intelecto, apenas na nossa inteligência, no nosso raciocínio, quando nós sabemos que o nosso raciocínio nos leva a distorções inevitáveis, porque pode haver algo mais estúpido do que os orçamentos militares de inúmeras nações do mundo, os bilhões que são gastos na indústria armamentista, não poderiam resolver todos os problemas humanos para que todos nós pudéssemos ter uma vida digna? É óbvio, isso não é racional, isso não é lógico, é absolutamente irracional, faz algum sentido em destruir a natureza, porque ao destruir a natureza nós estamos matando a humanidade, é absolutamente ilógico. Mas o nosso raciocínio não é esse. A nossa lógica nos leva à destruição. Isso vale tanto para nós, judeus, como para os gentios. Em ambos os casos, nós que nos deixamos influenciar, né, pela lógica do senso comum, não nos conduzimos na direção que a Torá aponta. Somente uma mente completamente imersa na Torá, condicionada a pensar segundo a vontade divina, na hora de tomar uma decisão, o que Hashem pede de mim? O que eu devo fazer nesse momento? O que o Criador espera de mim? O que Ele faria no meu lugar? Só uma mente condicionada a pensar dessa forma é que pode, de fato,
conduzir a sua racionalidade na direção da vontade divina. Fazia algum sentido o povo judeu entrar no deserto? Não tinha água, não tinha comida, era um lugar inóspito, apresentava inúmeros perigos ao nosso povo, todo tipo de besta, todo tipo, de privação. Nós teoricamente teríamos passado se a Hashem não nos tivesse dado água, comida e vestimenta. O deserto é um lugar áspero, é um lugar uivante e também pode ser aviltante, na medida em que pode nos sacar do mundo. É muito fácil morrer no deserto. Fazia algum sentido? Era lógico nós entrarmos no deserto e seguirmos pela pior rota em direção a Israel, longe das cidades onde nós podíamos comprar alimentos? É claro que não, mas Hashem mandou. Hashem mandou o nosso povo seguir pelo deserto. Nós nos colocamos totalmente nas mãos de Deus. E aqui eu posso voltar ao ponto de partida dessa reflexão. Se faça Hefker, sem dono. Abandone-se completamente, se esvazie de todo o rebotalho do pensamento que você recebeu ao longo da sua vida, mesmo que você não tenha passado pela universidade, como foi o meu caso, de tudo que você acredita que é verdade, se esvazia disso para deixar entrar sabedoria divina. É isso que vai fazer com que Shavuot tenha algum sentido na sua vida. Essas são as condições para receber a Torá. Abandonar, se está disposto a abrir mão de tudo pela Torá, viver uma vida de Torá, ser humilde e aprender de todos e ensinar a todos. Mas o povo judeu, e eu devo dizer isso, continuou sofrendo graves castigos. Nós estamos espalhados, dispersos pela diáspora, tendo que lidar com inimigos nas nossas fronteiras. Por quê? Porque o nosso povo ainda não mudou suas atitudes, ainda não mudou suas opiniões, embora seja cada vez mais numeroso o contingente do povo judeu que estuda a Torá e vive a Torá. Nós ainda somos uma minoria. Essa é a perspectiva da Torá, meus amigos. Só dessa forma nós podemos realmente entender o que significa Shavuot nas nossas vidas. E eu quero terminar dizendo o seguinte: é claro que esse é um processo, não se alcança esses objetivos da noite para o dia, mas é preciso ter consciência de onde se deseja chegar. E no domingo pela manhã, quando em todas as sinagogas do mundo forem lidas os 10 enunciados, os 10 ditos, a Sederta Dibrot, os 10 mandamentos, nós vamos reviver aquele momento espiritual extraordinário em que os cegos do nosso povo passaram a enxergar, os paralíticos a andar, todo o povo judeu foi curado de todas as doenças e nós chegamos como um só povo, unidos, protegidos pelo Criador para receber a Torá, naquilo que eu chamei a atenção no início desse show, como um momento único da história humana. Nós vamos reviver isso daqui a 24 horas. Aproveite essa oportunidade. Se você é judeu, vá a uma sinagoga. Se você não é judeu, abra. Se você tiver uma Torá em casa, se você não tiver, trate de reunir os 10 mandamentos e faça a leitura. Se conecta com o Criador, estuda as leis noéticas, se deixe também guiar pelos mandamentos divinos, meus amigos. Shabbat Shalom, Hag Shavuot Sameach.